Vamos lá, dar início à nossa segunda aula. Nós estudamos a saída programada, que foi programada por Deus, foi até o capítulo 5. Agora nós vamos estudar a saída impedida, que vai do capítulo 5 ao capítulo 11. Bem? Quem impediu essa saída? A primeira quem programou foi Deus. E quem impediu? Ah, os cabas tão bons. Os cabas tão bons. Essa passagem conta o duelo entre Moisés e Faraó. Mas na realidade era entre Deus e Satanás. Entre a religião divina e a religião diabólica. Essa luta era para mostrar que Jeová é o único Deus verdadeiro, que Deus tem supremacia absoluta. A luta diária, gente, que nós temos, se estamos servindo a Deus fielmente, sempre o do contra é o inimigo. O inimigo sempre vai estar agindo contra. A vantagem é que quando o servo de Deus está com a vida na presença de Deus, ele não pode intervir na sua vida sem a permissão de Deus. Você está entendendo? Mas ele pode armar cilada. Que é muito do inimigo, é armar cilada. E muitas vezes nós estamos fracos, se afastamos do caminho de Deus, não se afastamos, mas em algum momento a gente se encontra fraco. Quem disser que não se encontra está mentindo. E aí é nesse momento de fraqueza da gente que vem as armadilhas. Uma das armadilhas pior que tem, e tão simples, não vou na igreja hoje não. Quando você passa uma semana sem vir, na outra não tem vontade de vir mais. Desse jeito mesmo. Não tem vontade de vir mais. Eu não tenho vontade de me afastar, não, pastor. Ah, graças a Deus, irmã Helena, graças a Deus. Se eu me afastar, minha vida não vai ser mais a mesma. Pois é. Por quê? Porque a irmã já colocou essa segurança nisso. Está entendendo? Que muitas vezes a gente se chateia com alguma coisa ou outra. A gente fica chateada, assim, fica magoada. Magoada. E se você não tiver esse suporte e essa dependência que a irmã Helena falou, você fica em casa. Eu acho assim, né, pastor, eu estou aqui na igreja, acontece alguma coisa. Aí eu vou sair de lá, vou para outra. Eu não acho isso certo, sabe? Irmã, o problema vai estar lá também, irmã. Vai aparecer. O problema vai estar lá também. Que o problema é a gente. Na minha opinião, eu acho que ainda pode até piorar mais. Piorar é mais. Meu concepção, né? Eu creio nisso, assim, que você... Porque o que foi que te afastou daqui? Ah, porque fulano fez isso e isso. O inimigo está sabendo o que foi. Ele não vai levantar alguém lá para fazer a mesma coisa ou pior? É verdade. Pior. É desse jeito mesmo. Aí vai, sai, fica frio, vai pra cá, não vai pra nenhum. Aí isso acontece só com os irmãozinhos ou acontece com todo mundo? Eu acho que acontece com todo mundo. Ah, tá aqui um. Que fiquei para lá e para cá, porque onde eu chegava, se levantava alguém contra mim. Onde eu chegava. E eu cheguei a um ponto de ficar em casa. Aproveitei a pandemia, não estava indo mais para canto nenhum. Eu acho que o pastor falou isso porque pensando assim. O inimigo pensou assim, fez assim. Não, eu vou fazer isso com ele, se desgosta e volta pro mundão de novo. Aí, graças a Deus, tive esse apoio do pastor aqui, conversou muito comigo. E uma das coisas que ele diz, rapaz, o inimigo sabe o teu ponto fraco. E ele sabe, cada um de nós. O inimigo sabe que tu não aguenta muita coisa. E para tu não ser como era antes e não se meter numa confusão, tu pega tuas coisas e vai embora. E tu mesmo vai atrapalhar o teu crescimento diante de Deus, porque tu vai embora. Aí eu digo, rapaz, tem fundamento. Se toda vida que eu me desgostar porque alguém... E o problema é que
que eu tive sempre não foi com nenhum membro da igreja, não. Sempre era com o pessoal mais alto. Por quê? Porque o que dava para transparecer é que eu estava sempre querendo tomar o lugar de alguém. Aí eu digo, não vou mais por esse lado aí, não. Então isso acontece com todo mundo. Tá certo? Mas é Deus que tem a supremacia absoluta na vida da gente. Então essa luta entre Moisés e Faraó não era nada mais, nada menos do que uma luta entre Deus e o diabo. Só que essa luta aí já tem um vitorioso, né? Satanás é derrotado. E ele sabe muito bem disso. Porque o Faraó e o Egito nem reconheceram a força de Jeová, até mesmo acharam que ele não era nada. Olha o que é que diz lá em Êxodo 5:2. Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar Israel ir? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel sair. Olha a prepotência de Faraó. Sei quem é esse Senhor. Então era necessário essa ação que Deus fez no Egito para que ele fosse reconhecido por Faraó, como? Mostrando que os deuses que eles adoram não são nada. E para o próprio povo dele, para ver a ação dele diante do inimigo. Como é que a gente sabe, Terezinha? É quando, muitas vezes, nós não temos força, nem temos como se sair de uma situação, e de repente, a vitória chega. Quem agiu? Deus. A diferença é que tem muita gente que acha que foi ele mesmo. Porque nós não aprendemos a reconhecer a soberania de Deus. O crente, essa nova leva de crente do século passado para cá, tudo crente trabalhado em cima do arminianismo, que isso é mais coisa para teólogo, que já vem dos fundamentos católicos, que ensina que o homem pode decidir o que quer e o que não quer, que o homem tem algum poder. Isso tem atrapalhado a vida do ser humano. Porque o ser humano ele tem que entender que o homem não tem poder nenhum, que ele não pode nada, e que tudo que ele tem, da inteligência, do conhecimento, é Deus que dá. E se é Deus que dá, é para a gente glorificar Ele. Amém? Pegou a ração, cara. Tá com fome. Sabe tudo. Puxou o saco aí, ó. Saco. Tá com fome. Olha coisa aí, pô. Será que É a gata do pastor. esse gato não é filho da gata lá de casa, não? Ah, desse jeito, só piscado. Puxou o saco Tá dele. com fome. A gata lá de casa, irmã Helena, pula na vizinha, quando eu vi ela entra no saco de pão da mulher. Eu disse, se ela trouxesse o mesmo quilo de carne. Tu vai ser pra tomar com café, não? Tomar com café. Ah, meu Deus do céu. É a primeira vez que eu vejo uma gata pegando pão. Aí Faraó diz, quem é esse Deus? Mas Deus responde em Êxodo 9,16. O propósito das pragas do Egito. Mas deverás para isso te mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Cada uma das pragas era contra os deuses do Egito. Deus mostrou que não há Deus além do Deus verdadeiro da Bíblia. Como é que Deus mostra? Derrubando os deuses dele, que eles tanto adoravam. É como a gente viu o duelo de Elias no Monte Carmelo. Tá, clama aí pro Deus de vocês aí. Passaram o dia todo gritando, não resolveu nada. Tá bom, daqui uma hora, viu? Temos que aprender a glorificar o nome de Deus. Tudo na nossa vida é dar glória a Deus.
Porque a própria palavra diz que Deus não dá a glória dele a ninguém. Então, quando a gente é ensinado que a gente tem livre-arbítrio para fazer e decidir o que quiser, isso é conversa para boi dormir. Depois nós chegamos nesse assunto aí. Eu estou bem digerido. Igual a minha irmã, no tempo, ela tinha um dinheiro para receber na justiça, ela foi e disse, mulher, ora aí na justiça, Jesus abençoe, eu recebo esse dinheiro. Aí eu, tá certo. Você dá uma oferta, dou. Qualquer coisa, não precisa ser especificar o quanto é, não. Aí, no dia que ela recebeu, aí eu, nada. No outro dia, menina, eu vou lá perguntar, que senão vai. Aí eu mandei ele lá, disse, não, diga a ela que não foi a igreja que fez eu receber o dinheiro, não, foi o meu esforço. Aí, então tá bom. Mas não deu, não. Foi pelo meu esforço. Eu disse, aí então tá bom, fazer o quê, né? Eu não disse a ela quanto era. Até 10 reais que ela desse, mas ela não disse, né? Eu posso prometer um dízimo, uma oferta? Pode. Não, diga a ela que não foi a igreja, não. Foi Gente, o prejuízo é maior. Sempre acontece algo que você vai perder muito mais do que você ganhou. Pode ter certeza disso. Ah, com certeza. Porque ninguém é obrigado a dar nada. Mas se você se comprometeu, faça. Não prometa nada a Deus que você não pode cumprir. Uma vez um pastor falou para mim comigo, não foi eu, que as ofertas, dízimo não é só em dinheiro, não. Não sei se está correto, mas sempre o teu Rafael, né? Era até daqui da igreja do pastor, ele disse, não, se a pessoa faz obra, gosta de ajudar, isso aqui Deus está vendo tudo. Foi o que ele disse para mim comigo, não foi meu. Você lembra do pastor Rafael? Pastor criado aqui na Ele foi Mais criado Vida. aqui na Mais Vida, ele disse, Gente, Daniel, nós temos muito problema com essa área de dízimo e oferta. é verdade. Nós temos muito problema, sabe por quê? Porque você está liberando um dinheiro que muitas vezes você está tirando de uma necessidade sua. Vamos ver. Deus está vendo o que você está fazendo? Tá. Mas é muito justo que o seu dízimo e oferta seja devolvido onde você está sendo abençoado. Ah, mas aí o que é que estão fazendo com isso? Isso é que é o problema sério. Porque não é para a gente questionar. Não. Não é para a gente questionar. Porque se Deus está vendo, Ele está sabendo que você está devolvendo de coração. Mas o ser humano não é assim. Nem todos, né? Porque eu O ser humano não é assim. Porque quando você está alegre ali, fiel, todo mês, com o seu dízimo, a sua oferta, e você olha e não vê benefício nenhum na igreja, Que acha que no nada templo. vai dar mais, né? Eu estou dando dinheiro aí, mas eu não vejo uma mudança, eu não vejo um trabalho feito dentro da igreja, eu não vejo um investimento. Talvez estejam investindo em outra coisa, não sei. Aí as pessoas começam a questionar. Nós fomos ensinados, e o pastor Vieira sabe muito bem disso, que é por isso que eu tenho lutado e questionado muito, que nós tínhamos que ter aqui os departamentos funcionando. Nós tínhamos que ter uma secretaria, essa secretaria teria que ser responsável pela lista de membros, ninguém sabe. A lista de membros, a secretaria saber o dia, aniversário, tudo direitinho, escala, tudo ser feito pela secretaria. Eventos, avisa a secretaria informa a igreja. Não temos. É tudo de última hora. Tem algum aviso aí? Aí fica aquela coisa. Tem tem aviso, fulano, tá? Alguma coisa? Tem não. Aí nós teríamos que ter, como toda igreja tem, uma tesouraria. A tesouraria ela é responsável por todo o dinheiro que entra. Não que seja o tesoureiro responsável, porque quem organiza é o Prestar pastor. conta, tudo. Mas tem que prestar conta. Tipo a católica tem. Olha, você está aqui, ó, entrou tanto. O que é que está precisando na igreja? Vamos fazer isso. Tem, né? Por exemplo, nas igrejas evangélicas, por exemplo, lá
Bela Vista. O Milton vinha, envelopezinho dele do dízimo. Tal, valor aqui e a data. Aí vinha duas vias. Eu destacava uma, entregava a outra para você. Prestava conta na tesouraria e a tesouraria sabia quem tinha. Aí saía a relação do pessoal. Aí começou a dizer assim, não, mas esse negócio de fazer relação vai humilhar muita gente. Humilhar não, me constranger. Se você não está trabalhando, qual o constrangimento que tem? Se você não está podendo dar? Constrangimento é quem está dando e quem não dá nada se passar por dizimista que não é. É verdade, isso aí é. Você está entendendo? Nós fomos ensinados que o tesoureiro da igreja não podia ser ninguém ligado ao pastor. Já para não dar margem de falatório. Ah, mas é o fulano é amiga, é sobrinha, é parente e tal. O que é que estão fazendo com o dinheiro? Você está entendendo? Então, tudo isso, se o departamento ele não está funcionando, aí fica pesado para a igreja. Se você vê, eu tenho que dar um exemplo daqui. Sobrecarrega quem? Tudo o pastor. Se nós temos, gente, ó, a gente tinha que ter aqui, ó, departamento de jovens, departamento de senhoras, não funciona? Departamento da família ou de casais, não funciona? Não estava aqui os três funcionando? Aí, quando chegava o sábado que tinha o culto dos casais, aí ficava correndo para um lado para o outro. Quem vem limpar a igreja? Isso é de obrigação do departamento. Se cada departamento usasse o seu departamento para poder fazer, não tinha que estar se correndo mais sabendo quem vem, não. Cada departamento é responsável pelo seu espaço. Até eu disse, ó, por exemplo, sábado agora, só um exemplo, se fosse o departamento de senhoras, o culto, a senhora vinha, limpava a igreja, deixava tudo bonitinho, tinha o culto, domingo precisava de novo, Terezinha? Não, o departamento tinha feito. No outro sábado, o jovem vem, limpa o culto de jovem, domingo estava tudo pronto, a não ser que tivesse uma coisinha ou outra. Só aqui, né? Uma coisinha ou outra. Mas era assim, era de sábado, a gente me parava, a igreja de Aqui? sábado. Era de sábado. Muitas vezes foi dia de sábado. Aí a pastora disse, não, vamos mudar para o domingo. Pois, Trica, eu estou aqui há 8 anos. Pois né? é, Eu nunca pois tinha visto isso aqui. Eu passei, foi 6 meses. Mas eu tinha. e o Milton. Tá entendendo? Só nós limpando essa Limpando igreja. dia de sábado, tinha um dia de sábado. Tinha. Aí se você pegar, Ela mudou. porque, vamos dar um exemplo, o Milton e a Daniele nunca se colocaram contra vinho. Como a gente viu muito o Almir e a esposa. Mas chega uma hora que o cara vai dizer, e é só eu? É só eu. Cada departamento tem que formar a sua secretaria, a sua tesouraria, a sua diretora, para ter o pessoal para trabalhar. Mas não. Aí sobrecarrega tem. Eu perguntando a ele disse, não, rapaz, é assim o seguinte, tem um problema nos casais. Aí o que é que acontece? Pastor Tiago diz, não, procura o pastor Vieira. Não, quem tem que resolver é ele não é pastor. Jovem, quem tem que resolver é o Zé Filho. Porque para chegar nele tinha que ser uma coisa que o pastor, que é líder do negócio, não soubesse resolver. Mas não, tudo não, vai lá. Aí nós temos um problema grande. Que o pastor Vieira tem um coração do tamanho dessa igreja. Isso aí. Aí, velho, pra ele dizer não, fica difícil. A pastora era diferente, né? É, porque eu... Não, isso aí não vai dar certo, não. Vamos fazer assim, assim, assim. Cortou aqui e pronto.
Mas chegar nele é difícil. Porque o coração é grande demais, quer abraçar todo mundo, quer agradar todo mundo. E a igreja, a gente tem que entender uma coisa. A igreja, ela é um organismo, mas também é uma organização. Um organismo, o que é? Organismo vivo, é o Espírito Santo agindo no meio da igreja. Mas uma organização, ela tem que ter suas nuances. Tem que ter quem faça isso, quem faça aquilo, quem faça... Liderança. Tem que ter, gente. Mas, vamos para a nossa aula. Depois vamos dizer que nós estamos fazendo reunião extra igreja. Porque sair daqui, que o problema na igreja todinho saiu dessa sala de aula, me deixou um bocado de dia triste. Vamos pensar um pouco nos milagres da Bíblia. Em geral, na Bíblia há 3 grupos de milagres. As pragas do Egito, os milagres feitos por Elias e Eliseu, e os milagres feitos por Jesus Cristo e os apóstolos. 3 tipos de milagres. Moisés é o primeiro homem para operar milagres da Bíblia pelo poder de Deus. Deus mesmo tinha feito milagres antes, mas o primeiro homem para fazer era Moisés. Deus agia, Deus sempre agiu porque ele tem o propósito dele na humanidade. Mas o primeiro homem a levantar para ele usar diretamente como homem foi Moisés. Na época de Elias já tinha outros profetas. Mas você vai ver que Deus usa Elias diretamente e usa Eliseu diretamente. Porque, gente, era assim, ó. No Antigo Testamento, viu, Antônio? No Antigo Testamento, Deus levantava um profeta. A gente tem costume de ler a Bíblia e achar que só tinha aquele profeta. Não, no norte tinha um, no sul tinha outro. Tinha vários profetas da mesma época. E quando você vai ler, as profecias se batem. Por isso que nós vamos estudar os profetas maiores e os profetas menores. Não é menor em significado, mas é aqueles que se destacaram mais, os maiores. Então você vai ver o quê? Deus, aqui nós somos Israel. Estamos na peleja batendo. Aí Deus diz, rapaz, levantar um profeta. Levanta o Milton. Então o Espírito de Deus, em alguns momentos, vinha sobre o Milton. E ali o Milton era usado pelo Espírito de Deus para falar aquilo que Deus estava mandando. Só que no Novo Testamento, as coisas mudaram. Como é que funciona agora, Terezinha? O Espírito Santo, Terezinha, hoje está na igreja. Porque todos nós, como igreja do Senhor, somos profetas. Porque Deus usava aquele homem para falar direto. Mas hoje a profecia está aqui na nossa mão. Se você conhece a palavra, todas as profecias, até a vinda de Jesus, está aqui. Deus te usa para levar uma passagem da Bíblia para alguém dentro do que ela está passando, você está levando uma profecia. Porque o Espírito descia em um homem. Agora, cada um de nós, quando aceita Jesus, se torna templo e morada do Espírito Santo. Essa é que é a diferença. Hoje nós éramos para ser potência. Sermos como Elias, Eliseu. Mas nós... mas esses homens viviam totalmente buscando Deus, de joelho no chão, clamando e ouvindo a voz de Deus. Nós... Eu até costumo dizer, rapaz, a gente, às vezes, quando a gente é ímpio, Daniela, a gente faz mais coisas do que quando a gente é crente de verdade. Você vê hoje que, não, vamos orar. Aí você ajoelha ali 5, 10 minutos, já estou agoniadozinho. Tá, meu joelho já está doendo, vamos sentar. Aí eu lembro quando eu era católico, na Sexta-feira Santa, a Igreja Católica comemora
as 3 horas de agonia, que é de meio-dia até 3 horas da tarde, quando Jesus expira, e eu e mais alguns, nós passávamos as 3 horas de joelho. Agora, para passar 3 minutos é uma reclamação. Está entendendo como é as coisas? Moisés, ele é o primeiro homem a ser escolhido. Não é só essas pessoas que fizeram milagre na Bíblia, porque outros fizeram também. Mas foram casos isolados e não grupo de milhares. Esses casos isolados, é o que eu disse para vocês, Deus escolhia um. Agora imagine, Milton, o tanto de perseguição que tinha nesse único que Deus escolhia. Agora, se a igreja, hoje, se colocasse na posição de profetas do Senhor, muitos, gente, nós ainda estamos metendo medo no mundo, mesmo relaxado que nem nós somos. Que eu disse aqui sexta-feira, aquele que foi ministro do Lula, o comunista, pior que tem, disse que o erro deles, estão perdendo espaço, porque estão deixando esses neopentecostais crescer, que é a igreja. A igreja, eles têm medo da igreja. Porque é que a primeira coisa que eles fazem é proibir a Bíblia, é proibir oração, é querer fechar as igrejas. Porque eles temem a igreja. Porque eles sabem que se a gente se tornar igreja, ninguém segura não. O problema é que nós estamos fazendo hoje da igreja local de encontro. Clube social, não tem pra onde ir para a igreja. Porque, Milton, quando você decide ser igreja, você não é igreja só no templo não, Milton. É aonde você chegar, você vai ser aquele farol que vai iluminar onde você chegar. Você sempre vai ter uma palavra, você sempre vai ter um direcionamento de Deus. Porque o homem e a mulher de Deus nunca abre a boca em vão. Quando ele abre a boca, o Espírito Santo de Deus tem que usá-lo. Não que seja forçando o Espírito, mas porque ele já habita em você, Daniel. Mas um tempo para cá foi dito que a gente pode resolver as coisas e a gente não começa a usar o Espírito Santo que está na gente. Quando eu começar a entender isso, eu vou recorrer logo a quem está aqui em mim. Uma menina que senta na nossa calçada disse para mim assim, Terezinha, eu sei lá, na tua calçada agora só sabe falar de crente. Antes era só a Luísa e o Davi. E até a irmã Daniela conhece. Aí tu não era crente. Mas agora tu é crente, só conversa que nessa calçada é coisa de crente. Né? Só coisa boa, né, Tereza? Ah, tem um falando pra mim. Não gosto muito de mim, não. Não, porque não tem tantas coisas que ela diz que eu não engulo. Aí o outro não é assim, não é assim, ela fica com nós. Não, tudo é crente agora, só fala de crente. Toda conversa agora É porque a conversa mexe com o entendimento desse povo. Eles sabem quem é que eles seguem. Mesmo sem ter a certeza, mas o espírito que está nele não é o santo. Tá entendendo? Ontem chegando da casa do cunhado dele, a mulher lá na sala e os meninos, aí ele lá na arinha dele de servir, tocando o violão e cantando música de louvor. Aí o Milton foi para lá, ficaram os dois lá, e eu e a Luciana lá. E eu imaginei assim, Deus tá dizendo que nós estamos no Egito, olha. Daniel, toda vida eu me lembro dessas coisas. Porque a coisa ele tem assim, sabe? Se a gente senta na mesa, né, Milton? Começa. Ele e o Milton, a Bíblia. Aí fica um e outro. Eu digo, meu Senhor, ontem a gente foi para o aniversário do neto dele, de vez em quando botava esses assuntos no meio. Às vezes, quando eu estou escutando uma música do Togô, eu digo, eita, que eu entrei no Egito, hoje foi cedo. Mas é desse jeito mesmo. E a gente se empolga, né, Milton, quando está falando das coisas de Deus? Se empolga, é bom. A gente se alegra. Ele vai sozinho, viu? Provavelmente eles vão ficar vindo para cá. Não sei, né? Mas depende muito da irmã do Milton.
Aí eles vieram naquele dia, né? É, porque a irmã, ele tá focado mesmo, assim, E mas. ela não se dá na igreja lá que ele tá. Não. Ela não se dá. Ela se sente mais à vontade quando vem pra cá do que pra lá. É. Ela ainda não é crente não, mas ela tá... Ele é batizado. Ele é. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vim para cá para dizer que não se sente bem por conta do pastor, tá difícil. Você pode não se sentir bem depois que você vê algumas coisinhas que você tá vendo, pessoas que... Mas com o pastor. Mas se a gente olhar para essas pessoas, a gente não vai para canto nenhum, porque elas vão estar lá no outro canto. Aí tem que pedir a Deus. Vim só Mas pra- não, já Para estar prestando atenção a essas coisas, não funciona. vai ficar em casa. Não, se você vier aqui, ele fica arrasado quando você falta 2 dias, ele fica doente, fica preocupado, tá entendendo? Eu falto um dia, 2, ele liga logo lá pra cá, para que está acontecendo? Tão doente, tão doente. É, Mas tem que ter um zoar dentro do lado dele para poder botar moral no negócio. É que eu digo, olha, a igreja não pode funcionar diferente de um quartel. Porque quando você vai olhar, a Bíblia sempre fala da igreja, do povo de Deus, como um povo militar, em organização e tudo. Então é o seguinte, no quartel funciona assim, ó, o comandante geral é a melhor pessoa do mundo. Tem que ter raiva dele. Porque para chegar a bronca nele lá, tem que passar pelo bocado de gente. Aí ele só vai, não, deixa assim, vai assim. Os outros já têm levado a porrada lá embaixo. Mas aqui se pega tudo e joga nas costas, meu amigo, aí fica difícil. Fica difícil. Porque coisa que é para dizer não vai dizer. É verdade. Porque alguém já era para ter dito lá no começo. E se mudar isso agora, ainda dá um problema. Porque se alguém disser não aqui, vai atrás de um sim lá. O ser humano é Tá complicado. dizendo não aqui, mas se eu vou falar com o pastor, eu sei que não vai ser isso. E logo assim... Pois é, mas é o que é que tem pensamento, que ser trabalhado. Ele, não, Pensamento. quem resolve é o fulano. né? Se começar a agir assim, as coisas começam a andar. Tá certo? Deus, ele não operou milagre através do seu povo em todas as épocas da Bíblia. Mas às vezes quando foi necessário para provar e autenticar as suas verdades a seu povo. Deus, quando ele percebe a necessidade de mostrar para o povo quem é Deus, ele vai agir. Gente, vocês acham que o mundo está desse jeito? Todo desmantelado, essas coisas, principalmente no nosso país. Sabe, quando a gente começa a olhar com o olho humano, você fica querendo escolher partido político, para que lado você vai, para que lado você não vai. Mas o crente não tem que escolher partido político, não. Ele tem que escolher aqueles que estão tentando fazer aquilo que a Bíblia manda. Mas, acima de tudo, nós temos que entender que é Deus que está no controle. O mundo está desse jeito porque Deus está permitindo esse saculejo. Porque se você for olhar, gente, hoje está muito pior do que Sodoma e Gomorra. Hoje está muito pior do que Sodoma e Gomorra. E Deus destruiu elas duas. O que hoje segura ainda é porque naquela época, como eu disse, Deus agia direto. Hoje o Espírito dele está na igreja. E por conta do Espírito Santo no meio do povo da igreja, muita coisa tem sido. Deus tem sido misericordioso. Porque do jeito que está esse mundo aí, já era para ter sido, fazer que nem um matuto, ter ido para a roça. Porque o mundo está no total desmantelo. Hoje você já não pode mais falar nada, você já não pode mais dizer nada, que tudo é crime, tudo, sabe? É assim, ó negão, o rabota o outro na justiça. Sou negão, eu vou ter raiva disso por quê? Ontem eu ia passando com a Mazé, aí atravessou na pista um anãozinho desse tamanho. Eu digo, aí, já é velho, era mais velho que eu, o anão. Aí eu parei, eu digo, tu sabia que ninguém pode mais chamar ninguém de anão? É crime.
Você tem que chamar cidadão de pequena estatura. Olha o tamanho da conversa. Terminando não, né não? Aí olha pro negão, tem que dizer afrodescendente. Eu sou preto, mas nem vim dos africanos. Eu sou descendente de índio. Eu trabalhei quase 12 anos ali na Teixe. Aí a pessoa chegava sozinha, rapaz, eu queria falar com o Antônio. Ninguém sabia quem era. É igual do quartel, é negão. Mas assim, quero falar com o negão, com o preto. Pronto, mas com o preto. Então não sabia quem era o preto. Mas você vê que e eu não tenho problema com isso, não. Você vai ver que o meu Face eu gosto negão. Por quê? Porque aí eu sei que a nega não se lembrar quem é. Vão juntar o negão a mim, vão saber quem é eu. Tá entendendo? Hoje é esse cuidado. Você não pode dizer assim, fulano é bicha. Lá vai a confusão. O cara é, mas não quer ser chamado. Eu não entendo mais nada. Não pode mais chamar, não. Agora botar um bocado de letra agora. Né? O alfabeto todinho, aí tá ruim do cabo saber quem é quem. Então essas coisas, gente, o mundo hoje está muito mais desmantelado do que naquela época. Muito mais. Tá entendendo? Foi isto que Moisés fez quando apareceu perante a Faraó. Foi a mesma coisa como Elias e Eliseu. Jesus Cristo fez milagre para se identificar como o Filho de Deus é o Messias. Gente, na hora necessária, Deus vai agir. Vai levantar pessoas. É porque nós estamos vivendo, gente, na era da igreja. O problema é que a igreja não está assumindo a sua posição. Se nós formos estudar o Apocalipse pelo pé, nós já estamos vivendo a última semana. Pela contagem, a sexta semana, ela terminou quando Jesus entra em Jerusalém. A semana que está faltando para a vinda dele é a semana da igreja. Não foi determinado um tempo. Mas nós já estamos vivendo os últimos momentos. Então hoje era que era para a igreja estar mais forte. Mas Satanás, ele é muito esperto. Ele tem ensinado a união das igrejas, o ecumenismo. Isso é uma arma de Satanás. Porque a igreja do Senhor, ela não pode se unir com qualquer coisa, não. Ela é diferenciada. Certo? São doutrinas diferentes, são coisas diferentes. Depois do Novo Testamento, Deus operou milagres através dos apóstolos para autenticar e identificar a verdade e a única igreja do Senhor Jesus. Quando ele começa a trabalhar nos apóstolos e dali, depois que eles vão, é criado o quê? A igreja. Aí ficou a responsabilidade na mão de quem? Da igreja. O problema é que a igreja não quer mais ter a dificuldade de fazer uma entrega total a Deus, meu. Porque nós aprendemos que é se isolar do mundo. Não é. O que é que a palavra diz? Senhor, eu oro para que o Senhor não me tire do mundo, mas que me dê sabedoria e ferramenta para enfrentar o mundo. As épocas hoje são outras, mas o nosso Deus é o mesmo. Tudo que ele programou, os seus estatutos, Terezinha, vai acontecer. Não pode ser mudado. E tudo que a gente fizer fora do estatuto e do esquema de Deus é pecado. É simples assim. E o pecado gera morte. Só que o que é que a gente vê? A gente só traz para pecado essas coisas triviais que a gente vê todo dia. O cara diz, não bebo mais, não fumo, não trago mais a mulher, estou fazendo só o que é certo. E é só isso. E dar glória a Deus. E buscar Deus de perto. E agir segundo a sua vontade. E caminhar pelos preceitos de Deus.
Meu amigo, não é só deixar de fazer o que não presta não, porque o que não presta já está na nossa essência. Não se engane não, o homem não é bom em coisa nenhuma. Por isso que quando o cara chega para Jesus e diz, bom mestre, ele diz, por que é que tu me chama bom? Não tem bom não, bom só Deus. Quando nós caímos ali em Adão pelo pecado, a nossa essência já era. Nós só trazemos em nós a tendência do mal. De fazer a coisa errada. Por isso que é muito fácil convencer alguém a fazer o que é errado. Porque já está na natureza dele. Por isso que gera inveja um no outro. Rapaz, eu fico aqui na igreja me matando e tal. E a minha vida nessa peleja. O cabo ali não vai nem na igreja, é carro novo. Mas eu vou para lá. Você está entendendo como é que funcionam as coisas? Mas se você mantém sua vida firme, caminhando pelos ensinamentos de Cristo, você vai ser perseguido? Vai. As coisas vão ter dificuldade? Vão. Tá? Mas quando Deus quiser te usar e fazer um milagre para quem está te perseguindo, ver quem é que age na tua vida, Ele vai fazer. Porque muitas vezes é nós que nos colocamos naquela coisa de descrença. Não aconteceu e não acontece mais. Agora não veio, não Até agora não deu certo, não vai dar mais. Sabe qual é a hora certa? É na hora que Deus olhar para mim e para você e dizer, agora é a hora. Que agora tu tá com o coração pronto para receber. Porque muitas vezes o sentimento ruim que está dentro da gente é que atrapalha. Porque uma coisa é diferente da gente bancar o religioso dentro da igreja. E outra coisa é a vida da gente, que é a igreja. Que é a qual Deus, olha, Deus prescruta. É o meu coração, Terezinha, e o teu. Não é o prédio, não. Ah, tá todo mundo igual, tá não. Cada um de nós aqui é diferente. Cada um de nós tem um propósito diferente. E cada um de nós, Deus usa diferente. Se Deus me usa para ensinar, para pregar, vai usar o varão ali lá no trabalho dele, na simplicidade dele, no trabalho dele. Vai usar você. Cada um de nós é uma pedra rara na mão do Senhor. Não se engane não. Às vezes as pessoas ficam, mas o negócio é só ali mesmo e tal. Mas é porque você quer. Você deixa ser usado. Deus vai te usar na maior simplicidade do mundo, cara. Que os sabichão vão ficar assim, ó. Quando tu disser aquilo que para todo mundo é besteira, quando bater no cabo, ele vai regalar o olho e vai dizer, rapaz, onde é que veio isso? Porque é assim que Deus opera. Também as pragas do Egito serviram para mostrar que Deus faz uma diferença entre vasos de ira e vasos de misericórdia. Observe o que diz em Êxodo 1, do 1 ao 7. Mas contra os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibas que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Gente, Deus vai fazer a diferença na tua vida. Quando houver necessidade, a misericórdia dele vai entrar na tua vida de uma maneira tão grande, que quem estiver te perseguindo vai entrar em desespero. Porque olha, diz, como é que pode? Nunca esperei da Luzia fazer um negócio desse. E ela agiu assim por quê? Porque foi Deus que tomou ela de uma vez e fez ela agir desse jeito. Mas não para a Luzia ficar conhecida, mas para o nome dele ser glorificado. Tudo é para a glória de Deus. Tudo na nossa vida é para a glória de Deus. Então, nós vamos a ser grato pelo pouco que Deus nos dá, porque é muito. Tem gente que não tem nada. E vamos ser grato pela saúde, muitas vezes capenga que nós estamos levando, porque Deus sabe que nós precisamos andar daquele jeito. Na hora que Ele
que ele quiser, ele limpa tudo e deixa você em forma. Porque ele é Deus. Igual quando eu deixei de vender bebida, sabe, pastor? Eu, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou Olha o desespero. sem vender a bebida? E quando chegava uma pessoa lá em casa e dizia assim, ei, me dê aí 3 caixas de cerveja. Aí eu, meu Deus, eu fazia até a conta, né? Daqui a pouco chegava outro, me dê 10. E não vendo mais não. Rapaz, e agora? Por que foi isso? Aí eu ficava, meu Deus do céu. Aí eu Vou ficava viver na minha de quê? cabeça. Vou viver de Ficava quê? na minha cabeça. Mulher, deixa de besteira, isso aí é o seu ganho de vida. Como é que tu vai sobreviver? Aí eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou viver de uma aposentadoria com um homem doente? A gente fica para perder o controle, né? Fica. Sem acreditar que Deus pode dar o direcionamento e dar o sustento da gente. Ainda tentei vender assim, mesmo assim, por debaixo dos panos, né? Aí eu dizia assim, aí quando eu chegava aqui, que eu tinha prometido a Deus, que eu não ia mais vender, Por né? debaixo dos panos é legal, viu? Quando eu dizia assim, o pastor dizia assim, acho que eu vou passar lá. Aí eu dizia, meu Deus, o pastor chegar aqui. Vou esconder as caixas. Tiver essa cerveja, essa cachaça aqui. Aí eu, meu Deus. Aí, meu Deus, sabe dizer, uma pessoa beba, porque eu dei a cachaça, não, isso não tá certo. Aí começou, sabe? Trabalhar no coração. É. Corre, esconde, vai ver o pastor. Meu psicólogo, às vezes também tem. A vida que eu vivia trabalhando. Uma semana abaixo, dentro do dia domingo, eu fazia um canto para outro. E hoje me achava dentro de casa, sem poder trabalhar, sem poder fazer nada. Rapaz, tem hora que tem dia que a cabeça está mil. Aí tem dia assim, pode nem se preocupar, não. Eu digo que não, mas eu sei como é que eu estou. Por quê, mãe? Esconde a cachaça que lá vem o pastor. Ei, e o pastorzão lá de cima só de olha, a arrumação da Terezinha. Aí eu olhava assim pra prateleira e chegava tudinho, né? Aí eu dizia, eu estou escondendo do pastor, mas Deus está vendo. É o pior, né? Eu até já tive conversando com o Milton, uma ideia que eu tive aí, a gente tirar um dia para se reunir, para fazer um trabalho nessa área de terapia, com algumas pessoas, orando e buscando um tratamento, que essa é a minha área de atender, né? Em grupo, para essas coisas, ansiedade, esses medos, essas coisas, e a gente poder trabalhar isso aí. Eu só não estou encontrando um dia para encaixar isso aí. Que teria que ser um dia que todo mundo pudesse, né? Porque vocês sabiam que o AA, os Alcoólatras Anônimos, muita gente abandonou a bebida só por conta daquelas reuniões. Um contando a experiência do outro, ouvindo o outro. Porque muitas vezes você acha que é só você que tem um problema também. Às vezes ele está com um problema igual o teu ou pior. E ali a gente conversando e a gente tendo as ferramentas que a gente tem para trabalhar com isso aí e tudo, vai levantando a autoestima da gente. Porque não tem coisa pior do que o cara que trabalhou a vida toda, se esforçou e está com a autoestima lá embaixo. É ruim. Então, seria bom a gente ter um dia que a gente pudesse se reunir, todo mundo ter liberdade de conversar, um grupo fechado, sabe? Mas aí eu estou orando a Deus que eu tenho que ver as pessoas que podem vir, como podem ir, porque tem que ser uma coisa séria. Assim, se a gente forma um grupo de 8, 10 pessoas... Eu sou a primeira da fila. Tem que ser assim, ó, algo que as pessoas têm que entender, que vem ali não para prestar atenção à vida alheia, para sair comentando o que escutou. Tem que ser uma coisa bem fechada, trabalhada, porque cada um tem uma situação diferente da outra. Aquele que você escutou morreu ali. Porque a pessoa vem hoje e vem daqui a 15 dias só para... Não, esse tipo de pessoa não tem fundamento. Nós temos que trabalhar com pessoas que querem ser tratadas. Pela ajuda, né? Querem ser tratadas. E esse trabalho de grupo é um trabalho muito bom, tem ajudado muitas pessoas. Mas aí a gente está orando, está vendo aí que os irmãos se reunir, ver um dia que pode ser, eu cancelo um dia lá,
na semana, já estive pensando no domingo antes, ou um horário no dia da reunião dos jovens, a gente podia, porque tem que ser num local reservado, para a gente ficar mais à vontade, tá entendendo? Conversar, como o Milton chegou até a propor que tinha como se reunir lá na casa dele, mas aí fica difícil para alguns ir, né? A dificuldade de transporte. Então tem que ser num local onde a gente já tem costume de vir, né? Mas vamos orar a Deus, Deus vai nos dar uma direção para que a gente possa fazer um trabalho diferenciado, para que a gente levante um grupo forte que, além de estar estudando a Bíblia, também levante a autoestima e queira produzir não só na igreja, mas na sua vida, na sua casa, tirando esse peso do medo, da baixa autoestima, da angústia, de achar que não é mais capaz. Tudo isso a gente trabalhar junto. Quando houver necessidade de chamar alguém em particular para eu conversar, vou fazer isso. E eu tenho muita vontade de fazer esse trabalho. Quando a gente... E eu falei assim com o pastor, ele disse, não, você tem liberdade para fazer do jeito que você quiser. Mas é aquela coisa, eu quero um grupo fechado. Eu não quero formar um grupo de pessoas que venham só para especular, sem problema nenhum, não. Não. Até porque se eu notar, eu digo logo, ó, procura outra coisa. Eu para dizer, eu digo logo na hora, não na rodeio, não. A situação aqui são pessoas que têm problemas que estão querendo ser acompanhadas. Assim como eu também. Porque não se engane, não. O psicanalista e o psicólogo, você acha que o cara sabe tudo? De 6 meses ele tem que fazer um acompanhamento também. Porque o que vem aqui tem que ser trabalhado também, senão ele papoca. Tá certo? É o Senhor que fez e faz essa diferença entre os vasos de ira e os vasos de misericórdia pela graça. Depois nós vamos estudar mais na frente no Novo Testamento sobre isso, tá? Porque Deus foi glorificado no seu poder e justiça, nos vasos de ira. Quem é? Faraó. Aqueles que não eram de Deus, a glória de Deus também vem através deles. E Deus foi glorificado nos vasos de misericórdia. Quem é? Israel. Então a mesma coisa, Deus tem que ser glorificado, o mundo tem que ver quem é o nosso Deus. E o povo de Deus tem que glorificar a Deus pela vida dele. Hoje o que nós estamos vendo no meio do povo de Deus, simplesmente é um mau testemunho. Que o povo olha lá fora, eu lá vou para ali, o cara diz que é crente, e olha como é que ele vive. Né? Um vizinho meu que vendia peixe, eu fui comprar o peixe, ele disse assim, é que eu tô crente daquela igreja, né? Eu disse, sou. Disse, mas eu nunca ia na tua igreja. Digo, por quê? Vou nada, mas meu vizinho aqui disse que é tal de presbítero lá, né? Digo, eu vou para uma igreja dessa que esse elemento aqui nega um prato de almoço para a mãe dele, mas... eu podia dizer alguma coisa? Nada. Se o cara nega para a própria mãe, aí o pessoal da rua vê, alguém dessa rua vai na igreja desse homem? Eu fiquei constrangido. Tá certo? Não vai. Então nós começamos, hoje nós concluímos a saída impedida. Na próxima aula nós vamos para o ponto 3, que é a saída realizada. Tá certo? Aí nós vamos ver a parte da Páscoa, trabalhar aquela parte da Páscoa que eu falei para vocês todinho. Tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Vamos orar.